O meu nome é Maria Helena, tenho 55 anos e quando tinha 35 tentei pôr fim à minha vida. Nessa altura estava profundamente envolvida com drogas, álcool, bruxaria e leitura de cartas de tarot. Era capaz de prever a sorte das pessoas e tive inúmeras experiências demoníacas. Anos mais tarde, quando tentava afastar-me dessas práticas ocultas, decidi entrar numa igreja qualquer. O pastor chamou-me e começou a dizer palavras proféticas sobre mim. Achei que ele estava louco e nem sequer ouvi com atenção. Pensei, este homem está a dizer disparates. De repente, ele parou e disse, Senhora, Deus pediu-me para lhe dizer que ele a vê quando está sentada na sua cadeira em casa a chorar. Quando ouvi isto, fiquei paralisada, porque era exatamente o que fazia todos os dias naquela semana. Então pensei, este homem está a ouvir alguém ou algo que não compreende. Ele continuou, Deus vai usá-la de uma forma poderosa. Ele irá dar-lhe canções para escrever. E, de facto, isso aconteceu mais tarde. O pastor ainda disse, o diabo irá tentar tirar-lhe a vida. O tempo passou e tornei-me viciada em analgésicos e outros comprimidos. Nesse período fui abusiva com o meu filho. Fiz algo imperdoável. Um dia, bêbada, incentivei o meu próprio filho a pôr termos à vida. Disse, faz isso, e até lhe atirei uma corda. Ele quase usou. Não conseguia acreditar no que tinha feito. Não conseguia acreditar na pessoa em que me tinha transformado. Em desespero, clamei a Deus. Deus, será que podes perdoar-me? Será que ainda sou digna do teu perdão? Mas não ouvi resposta. Eu disse, Deus, se eu não tiver uma resposta, então farei isso. Mas não recebi qualquer sonho, visão ou sinal. Então implorei, mostra-me algo. Um sinal, seja na televisão ou na estrada, não importa. Apenas dá-me uma prova de que sou perdoável. Então comecei a culpar Deus. Disse para mim mesma, agora vou fazer isto por tua causa. E foi exatamente o que fiz. Tomei uma grande quantidade de comprimidos, deitei-me na cama e esperei pelo fim. A próxima coisa de que me lembro é que estava a passar por algo estranho. Não sei explicar. Parecia que atravessava um saco de lixo preto. Não era o céu nem o inferno. Era um lugar que nunca tinha ouvido falar e certamente não acredito em purgatório. Parecia um deserto vazio. Enquanto estava lá, tinha a consciência de que a terra estava atrás de mim, mas era inalcançável. Olhava ao redor sem saber onde estava. De repente, olhei para a direita e vi a minha mãe. Sempre adorei a minha mãe. Colocava-a num pedestal, acima de Deus. Mas o mais estranho era que ela estava viva, não tinha falecido. Sabia bem o que tinha acabado de fazer e pensei, o que está ela a fazer aqui? Ela não disse nada, exceto uma única frase. Caminhei em direção a ela, ainda confusa, e ela disse, olha, ali está Jesus, apontando para um lugar à frente. Estávamos no meio do deserto, e só havia um celeiro simples com uma cerca branca à frente. Ela acrescentou, olha, ali está Jesus. Eu não sou quem deves adorar. É a ele que precisas de ir. Fomos até à cerca. Lá estava Jesus, sentado ao lado do celeiro. Parecia um rapaz de cerca de 12 anos, com cabelos cacheados e escuros. Não entendia por que razão ele parecia tão jovem. Jesus estava sentado, talvez num tronco com um livro na mão, a ensinar um grupo de homens mais velhos que usavam longas túnicas, como os de fariseus ou escribas. Os homens estavam completamente fascinados com o que ele dizia, mas eu não conseguia parar de pensar, por que é que Jesus parece uma criança? Continuava confusa, mas prossegui. Quando chegámos mais perto, percebi a cerca branca com mais clareza. No final da cerca, olhei para frente e vi apenas um vazio infinito. Dei um passo à frente, mas ouvi uma voz atrás de mim dizer, mais um passo e estarás na escuridão. Não haverá retorno. Aquilo fez-me parar imediatamente. Não dei o passo. Quando me virei, vi Jesus Cristo como um homem adulto com cerca de 33 anos. Pensei, meu Deus, é isto que eu vi durante toda a minha vida e agora estou a vivê-lo. Estávamos frente a frente, separados por apenas alguns metros. Ele estava do outro lado da cerca, junto ao celeiro, e eu fiquei deste lado. Nunca atravessámos a cerca. Ela permaneceu ali entre nós o tempo todo. E isso é algo importante de se lembrar. Jesus olhou diretamente nos meus olhos, sem desviar o olhar. Não fazia ideia do que ele estava a pensar, mas sabia que ele me estava a fazer recordar tudo o que eu tinha feito de errado. Não era como ver um filme da minha vida. Era uma memória viva de todas as coisas más que fiz. Ele deixou-me passar por isso durante algum tempo.
Depois parou e inclinou ligeiramente a cabeça. Ele era mais alto do que eu e sorriu. Foi o sorriso mais bonito que já vi. Fiquei ali sem reação. Ele colocou a mão no meu ombro esquerdo e disse: "Eu perdoo-te. Vais ensinar ao meu povo a minha palavra." Naquele momento senti-me confusa. Pensei, ele tem tantos filhos, deve ter escolhido a pessoa errada. Eu só estudei até ao 8º ano e mesmo assim fui presa logo depois. Nem sabia que a palavra de Deus era chamada de Palavra de Deus. Pensava apenas que se chamava Bíblia. Enquanto ele falava, continuei a ouvi-lo. Mesmo que estivesse confusa, as suas palavras eram claras. Ele disse-me de forma direta que eu não fazia parte de nenhuma religião ou denominação. Na altura não compreendi bem, mas agora sei. Explicou-me, há tantas religiões, judaísmo, budismo e muitas outras. Todas são divisões, separações. E mesmo dentro da igreja há divisões, várias denominações, cada uma com as suas crenças próprias. Mas o que realmente importa é um relacionamento pessoal e íntimo comigo. Jesus transportou-me 16 anos para o futuro. Ele estava presente, no passado de 2000 anos atrás, e no futuro ao mesmo tempo. As pessoas dizem que não há tempo no céu, mas isso não é verdade. O tempo existe, embora não seja como o nosso tempo aqui. Tudo parecia muito natural. Vi-me no passado quando Jesus era uma criança de 12 anos há 2000 anos. Naquela época, a minha mãe ainda não tinha falecido. Ele não disse isto diretamente, mas eu entendi depois quando afirmou: "Quando eu trouxer a tua mãe para casa, vais entender tudo isto." Eu não compreendi até ao dia em que ele levou a minha mãe para casa. Quando isso aconteceu, corri para Deus e disse: "Deus, estou a ir ter contigo. Entrego-te a minha vida. Não estou a brincar, estou totalmente comprometida, mas preciso da tua ajuda." E ele ajudou-me. Foi como se tivesse tirado um véu dos meus olhos. De repente, comecei a entender tudo sobre aquele dia em que estive com ele no deserto. Até então nada fazia sentido, mas quando cheguei à entrega total, e falo de uma entrega completa, deixando as drogas, os cigarros, os palavrões, a transformação começou. Estas mudanças não acontecem de imediato. Demoram tempo e por vezes podemos cair. Mas se caíres, levanta-te novamente. Lembro-me de que enquanto estava diante dele naquele deserto, percebi que ele olhava fixamente para algo. Ele olhava por cima de mim com uma expressão profundamente intensa. Virei-me para tentar perceber o que era e foi então que notei: ele estava a olhar para vocês. Naquele momento, deixou-me sentir um pouco do que ele sente. Era algo tão intenso que, se ele tivesse permitido que eu sentisse tudo, provavelmente não teria suportado. Ele fez-me experimentar a dor que sente ao saber que há pessoas que ele ama profundamente, mas que não o levam a sério. Logo depois, deixou-me sentir o amor. Um amor que não consigo descrever. Não é como o amor que conhecemos, é algo puro, algo que todos procuramos nos lugares errados. Jesus mostrou-me algo incrível: somos o coração dele. E não digo isto em sentido figurado ou metafórico. Literalmente, somos parte do coração dele. É como se ele tivesse dividido o próprio coração em milhares de pedaços, dando a cada um livre-arbítrio. Ele quer que o escolhas. Não há nada mais significativo do que seres desejado de volta por alguém que te ama. E ele já te ama. Há quem diga que ele parece distante, mas se já foste salvo, ele está bem aí dentro de ti. A respiração que tens é a respiração de Deus. Enquanto estava junto daquela cerca, lembro-me de observar Jesus. Ele vestia uma túnica que lhe cobria os braços até abaixo dos cotovelos. Eu sabia que não estava no céu, mas o céu estava bem diante de mim. E pensei para mim: Jesus deve andar no ginásio lá no céu porque está mesmo em forma. Ele era musculado e forte. Na altura, não entendia por que isso era importante. Mas anos depois, enquanto conversava com uma amiga sobre tudo o que tinha vivido, revivendo o momento em que passei pelo saco de lixo e o deserto, ouvi a voz dele. Ele disse-me: "Lembras-te de quando viste os meus músculos? Aquilo era a minha força. Foi a minha força que te ajudou a superar a dor, a tristeza e o sofrimento. Não era a tua força, era a minha." Por outras palavras, ele já estava a mostrar-me: "Ana, vou ajudar-te. Já te salvei de ires para o inferno agora, mas vais passar por um inferno na terra dentro de 16 anos, e vais precisar da minha força. Digo-vos, ainda estou a experimentar a força dele." Tudo o que compreendi no dia em que fui salva foi como se ele tivesse retirado um saco de lixo dos meus olhos. A primeira coisa que ele me revelou foi aquela cerca. Não conseguia parar de pensar: "Ana, aquela cerca são os teus pecados."
Está entre mim e ti o tempo todo. Tens de derrubar essa cerca. À medida que fui crescendo no meu relacionamento com o Senhor, agora realmente a conhecê-lo, percebi que ele ainda fala através de parábolas. Aquela foi uma grande parábola. Tudo o que vi tinha um significado não apenas para aquele momento, mas para estes últimos 4 anos da minha vida. O mais importante de tudo, entrega a tua vida a Jesus e faz com que Ele seja o Senhor da tua vida. Obrigada a todos. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe.